A história da humanidade na cultura ocidental nos apresenta que o trabalho feminino sempre esteve presente nas camadas populares. A busca e a conquista de mostrar a força feminina, o seu valor de força produtiva e a voz foi uma conquista ao longo dos séculos e que nós vencemos no século XX. Nós, mulheres do século XXI, hoje podemos escolher o caminho amoroso, maternal, profissional e, ao mesmo tempo, dizer o que queremos. E assim, o Uninta em 2020 homenageia no mês das mulheres com uma série de entrevistas em que mulheres apresentam a sua trajetória, o seu percurso profissional. E serão vídeos de 20 a 30 minutos em que elas demonstram como foi essa escolha, como marcou sua vida e como percorreram essa trajetória. E elas são arquiteta, artista plástica, policial, médica, assistente social e professoras. Estamos em mais um bloco de profissões femininas. Hoje recebendo a professora Maria Fátima da Silva Teixeira, médica veterinária, professora da Universidade Estadual do Ceará, ligada ao programa de pós-graduação de medicina veterinária, um dos melhores aqui do estado. E hoje nós vamos ter essa boa conversa sobre a sua profissão. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua partilha, dessa conversa do desafio profissional que a sua trajetória foi e está sendo também. Na leitura do seu currículo, já vi que são 47 anos de profissão, completando agora em 2020. E como foi essa escolha profissional? Porque eu imagino que lá pela final da década de 60 já era um grande desafio uma mulher entrar na medicina veterinária, né? Entrar no vestibular já era difícil, né? Na área de medicina veterinária das ciências agrárias não era normalmente a primeira opção, né, assim, de trabalho. Como foi essa escolha? Na verdade, eu também tinha aquela dúvida, né? Qual seria a profissão que eu escolheria. Eu gostava muito da área de biologia, gostava muito de matemática, estava naquela dúvida. Então, eu visitei a faculdade de medicina, visitei farmácia, diversas odontologia, não simpatizei de modo algum, olhei, e aí visitei a veterinária. Quando visitei a veterinária, conheci o laboratório de histologia. Pronto. Foi vamos dizer, o casamento perfeito. Eu fiquei encantada, né, com aquele laboratório. E eu pensei, vou fazer veterinária, porque eu tenho interesse de trabalhar nesse laboratório, gostei muito. Aí, quando voltei, que disse em casa que tinha conhecido faculdade de veterinária, porque minha mãe estava querendo que eu fizesse medicina, né? E os pais naquela época sempre... Eu gostei da faculdade de medicina, mas tinha algumas coisas que... Esse negócio de plantão, aquela coisa de atendimento, a forma de lidar diretamente com o ser humano, aquilo me deixava um pouco assim, angustiada. Não era exatamente o que eu queria. Mas ainda tentei, fiz vestibular para medicina e fiz para veterinária. Minha mãe disse assim, você vai escolher ser doutora do boi? Eu disse, mamãe, o que tem isso? Não tem... Isso é profissão de homem, minha filha. Imagino. Mas mãe, eu não tenho, isso não tem importância, não tem esse negócio de profissão de homem. É uma profissão que eu gosto e tudo. Tem mulheres também na veterinária. Quantas? Mãe, poucas, né? Mas tem. Naquela época em que eu fui me inscrever, a turma era mais ou menos turma de 30 alunos, 3 eram mulheres e o restante homens. Então, se faz uma ideia do que... Mas o certo é que eu fiz o vestibular, eu não fui aprovada mesmo para medicina, e para veterinária eu fui aprovada e fiquei muito contente, né? Pronto, daí foi, e sempre disse que eu, quando conversava com meus alunos, com todas as pessoas, se fosse para escolher novamente, escolheria veterinária. E eu consegui convencer as minhas 3 melhores amigas, que uma ia fazer letras, outra também ia fazer medicina, e a outra não sabia exatamente. Todas as 3, minhas melhores amigas, eu convenci, elas foram fazer veterinária, são veterinárias.
E vocês foram da mesma turma, nesse caso? Não, Foram posteriormente, né? Só teve um que ficou na minha turma. As outras foram depois, mas eu consegui que era sua. Ai, que bom. Bem, então, quando entrou, se encantou pela profissão, pelo que dá para entender, né? Tanto que coloca hoje como opção que faria de novo. E acho que é importante o que foi que mais lhe fez ainda continuar, porque esse gostar tem uma identidade, né? Porque o princípio foi o laboratório de histologia e depois entendeu a profissão. O que mais lhe chamou a atenção nesse desafio? Porque, veja, ouvir da mãe, que é uma profissão do médico do boi, já é desafiador, né? E aí depois os professores acho que foram lhe encantando, né? Exatamente. Eu fui conhecendo, quando eu cheguei na veterinária, era um espaço muito grande, foi uma fazenda que nós somos a primeira turma que foi para essa fazenda como escola de veterinária, como faculdade de veterinária. Então, já a ambiência daquele local já me encantou. Tinha animais. Que hoje é lá no Itaperi. No Itaperi. Era a fazenda Itaperi que virou a faculdade veterinária. Foi doado para ser a faculdade veterinária. Então, o local era agradabilíssimo. E tinha animais, tinham bovinos, achava lindos os bovinos ali passeando pelo campo, né? Tinham outros animais, tinham algumas aves também, mas o que tinha mais era o bovino. Eu gostei demais dos bovinos e também a questão dos professores. Aqueles professores abnegados daquela época, eles me encantaram. E praticamente isso que me fez ficar na veterinária. Tem um professor que foi nosso diretor, Dr. Silvio Barbosa Cardoso. Eu nunca vi uma pessoa tão vibradora pela profissão. E esse tipo de comportamento faz com que a gente também se encante e, né, goste tanto da profissão. Ele gostava tanto, imaginava tanto, foi diretor, praticamente criou muitos espaços da veterinária e ele pensava em criar um hospital veterinário e ele lutou muito, planos, etc., projetos, mas na época do hospital ele infelizmente já não estava mais aqui do nosso lado, mas o hospital recebeu o nome dele. Nós hoje temos um busto do professor Silvio Barbosa Cardoso e as cinzas dele fazendo parte do hospital, então ele faz parte da história da veterinária, que foi um incentivador, uma das pessoas que mais incentivaram. Tiveram outros professores, muitos professores ligados à Faculdade de Medicina, que realmente influenciaram muito para que a Faculdade Veterinária também crescesse e que as pessoas se encantassem e quisessem fazer veterinária. Professora Fátima, ali ouvindo, acho que os professores lhe encantaram para a medicina veterinária, mas também lhe encantaram para ser professora, para ser inspiradora do mesmo jeito que eles lhe inspiraram. A leitura está correta? Eles lhe inspiraram também para ser... Também, me inspiraram também para... A pesquisadora, professora. Professora, né? Exato. E como foi essa ligação? Você entrou logo que terminou, já saiu para fazer mestrado, doutorado? Não, isso começou logo entre o primeiro e o segundo semestre, porque um dos professores me convidou para fazer monitoria, para ser monitora. E aí, aqui, para mim, foi algo de... Ainda foi um convite, não foi nem seleção, foi convite. Foi convite. Aí, foi um convite, não, com certeza. Foi um convite. Já é uma honra, né? Ser identificada pelo professor. E naquela época, as coisas passavam de maneira diferente. Depois tinha concurso, eu cheguei a fazer concurso para monitoria, mas os primeiros monitores na escola realmente eram um convite do professor. E aí, foi assim, a primeira ligação para me dedicar à vida de professor, quer dizer, aquela ligação com a faculdade veterinária, realmente foi algo assim que influenciou muito. Também, depois tiveram outros professores que foram orientadores de trabalho de iniciação científica, então já eu comecei a pensar no lado de pesquisador também. Então, professor com monitoria e pesquisador com iniciação científica. E daí começou, e quando eu me formei, eu já fiquei na faculdade veterinária, fiquei com bolsa, e depois fui crescendo e saí para fazer mestrado.
depois saí para doutorado, e aí fiz a minha vida profissional, foi uma vida muito feliz. O doutorado você fez onde? O doutorado eu fiz em Lyon, na França. E eu imagino que já foi um desafio, né? Porque nessa época, o quê? Acho que foi na década de 80, né? Que você 80, foi fazer 80. o doutorado. Já era difícil essa saída, era um processo de bolsa, de seleção. E como foi esse desafio ir, né? Você foi só? Como é que é essa aventura de formação profissional nesse período, né? Realmente, eu sempre aspirei, de uma certa forma, melhorar, fazer um doutorado, mas eu nem pensei nunca em fazer fora. Aí tiveram os incentivadores. Nós temos um profissional que nos incentiva muito, que já aposentou, mas continua professor emérito da universidade, o professor José Ferreira Nunes. Então, Sim. ele desempenhou um papel importantíssimo, não só para mim, mas com vários professores da universidade. Ele, falando com a pró-reitora de pesquisa, no caso, perguntou da possibilidade de esse incentivo para os professores da faculdade de veterinária, de fazer um doutorado fora, um doutorado sanduíche. E, coincidentemente, as oportunidades surgiram porque tinham bolsas, né, para esse fim. Então, a princípio, foi essa oportunidade. Então, daí dessa oportunidade, tiveram 4 bolsas, algo de inédito, foi uma ocorrência muito hoje rara, que hoje praticamente nós temos muita dificuldade de conseguir. Então, foi uma época muito privilegiada. E, na verdade, era para fazer um mestrado, um doutorado sanduíche. Porém, quando veio o resultado, era um doutorado pleno. Aí eu não tinha me preparado para passar 4 anos fora, eu comecei 1 ano. Mas, assim mesmo, enfrentei, eu sempre fui muito destemida, nunca tive medo de viajar, e foi a minha primeira viagem para o exterior, nunca tinha ido. Eu fui só, e levei minha filha eu tenho uma filha, e tenho uma filha sobrinha, levei todas as 2 meninas e me mandei fui para a França e fiz o meu doutorado. Eu nunca tive medo de enfrentar desafios, fui só para Lyon, conheci uma pessoa aqui em Fortaleza que fez o elo de ligação para me ser recebida e praticamente fiz meu doutorado em 4 anos, foi uma oportunidade maravilhosa e agradeço tudo essa oportunidade à universidade, aos professores, o professor José Ferreira Nunes, a professora Cília, que na época era a pró-reitora, e não deixa de todos os que, de uma certa forma, contribuíram, né, para o meu engrandecimento. O meu agradecimento, agora sou uma pessoa realizada, um profissional que me sinto completa. Que bom, eu achei lindo, foi dizer que eu faria de novo, né? Então é sinal que o vivido, essa experiência, ela é feliz até hoje, né? E isso acho que inclusive é uma grande dúvida, que sempre foi da juventude, e hoje eu vejo que também isso é muito pulsante, os jovens que vão decidir suas profissões, será que eu vou escolher a profissão que é melhor para mim? Essa resposta eu vi que para você foi relativamente fácil numa visita às profissões, né? Até que o coração tocou naquele laboratório. Verdade. No campo, e aí como um ponto de conversa com a juventude mesmo, qual seria sua orientação, um conselho? Eles estão nessa fase de escolha de profissão. Tem algum toque para esses meninos, para essas meninas, esses jovens, né, que esperam? Eu sempre gosto de conversar com esses meninos que estão pensando em começar, porque sempre alguns visitam, quando estão no último ano do ensino médio, vão lá visitar os laboratórios. E eu procuro entusiasmar esses meninos, mostrar o lado bom da profissão, mostrar essa parte do laboratório, mostrar o que é a profissão de médico veterinário, que tem diversos âmbitos que você pode seguir, né? Digo, olha, essa parte do laboratório, a parte de ser professor, pesquisador, como eu sou, mas existem inúmeros outros
ramos que você pode seguir e geralmente eu sempre percebo que das pessoas que vão visitar tem alguém que retorna e que chega, professora, aquela visita que eu vim fazer, aí eu fiquei encantada, com vontade de participar aqui, então por isso que eu vim aqui para a Universidade Estadual, por isso que eu vim às vezes para veterinário ou para um outro curso. Então isso aí eu sempre falo para eles e também a minha orientação que eu dou, digo, olha, vocês visitaram aqui, vejam, procurem e visitem outros locais, façam porque eu também fiz isso, eu estava na maior dúvida e eu fui visitando várias faculdades até que eu escolhi aquela que realmente foi mais interessante para mim. Gosto de lhe ouvir no sentido de oportunizar, né, a juventude que encontre com o coração a profissão, porque esse é o sentido para a vida. Um adulto vai se autossustentar e tem que ser feliz no que faz. É o que eu estou entendendo da sua, né, dessa nossa boa conversa, dessa sua leveza, inclusive, de conversar. E nesse processo de pesquisadora e professora, você se especializou numa área, né? É uma área que é desafiadora, pequenos ruminantes. Né? Uhum. Por onde é que você começou? Como é que começou esse namoro com esse tema, né? É interessante que na minha vida, assim, profissional, eu tive outros amores, né? Então, eu comecei na histologia como monitora e eu gostava muito da histologia. Mas quando eu comecei a estudar microbiologia, o mundo dos micróbios me encantou até hoje. Então, sou professora de microbiologia e doenças. Então, a microbiologia me encantou e depois disso, eu comecei também a gostar muito de uma espécie que eram as aves. Então, eu me dediquei às aves, desde a época do segundo ano, eu tinha maior interesse por isso, comecei a acompanhar, fiz meu supervisionado nessa parte de aves, e trabalhei um tempo na iniciativa privada e na universidade, porque na universidade, naquela época, ainda não tinha, vamos dizer assim, era professora tipo contratada, né? Não tinha ainda, eram poucas horas, 12 horas, e eu trabalhava na iniciativa privada, em granjas, em incubatórios, e também fui para o campo, tive a oportunidade de exercer a profissão, né, como veterinária. Adorei, sempre gostei da vida do campo, mas me encanta muito mais o laboratório. Eu também gosto demais de ir ao campo, gosto de misturar. Um pouco de campo e um pouco de laboratório, mas muito mais laboratório e ensino. Depois, cada vez eu fui delineando a minha linha de trabalho. Sim, aí os pequenos ruminantes foi na época do meu doutorado. Eu trabalhava com avicultura e quando apareceram as oportunidades, o Dr. José Ferreira Nunes trabalhava sempre com pequenos ruminantes. E ele arranjou um orientador que era em pequenos ruminantes. E ele também me convenceu que eu trabalhava com virologia, que era a parte de microbiologia, ele me convenceu de que lá na faculdade veterinária não tinha ninguém especializado em virologia de pequenos ruminantes e que era muito interessante, que eu trabalhava com aves, mas eu precisava atuar numa área onde eu fosse contribuir mais, porque não tinha. Então, eu escutei aquela história e ele é convincente. Ele terminou por me convencer. Eu digo, afinal, é virologia, eu não vou sair da minha área, simplesmente se vou mudar a espécie, eu vou me especializar nesta área. E aí, comecei na época do doutorado e realmente, daí eu continuei e fiquei até hoje na parte de pequenos ruminantes. Mas eu digo que teve um dedinho de professor José Ferreira Nunes, que foi quem criou inicialmente o curso de pequenos ruminantes, que depois virou mestrado, que depois virou doutorado. E aí
estou aqui a contar essa história. Essa escola é parte dele também, É né? parte dele também. Então, nesse sentido, você teve um pioneirismo dentro desse campo de pesquisa, né? Lhe apontaram na essa verdade, via e aí você abriu esse caminho, né? exatamente. Essa trincheira. Uhum. E ao longo desses anos você vem orientando em mestrado, novos mestres, novos doutores. Verdade. E você tem uma repercussão no Nordeste, tem uma referência em relação à sua temática. E como é ser essa referência? Porque eu lembro que eu lhe falei no assunto, você ficou meio assim, será que sou, né? Eu sei que é. Na verdade, eu não sou tão essa referência. É claro que eu já formei várias pessoas, tive a oportunidade de trabalhar bastante, mas houve assim uma interação das pessoas também se interessando. Eu não sei exatamente, mas todos os meus alunos de mestrado e doutorado, eles também se encantaram com o laboratório, se encantaram com essa área de pequenos ruminantes. E daí eu acho que isso que fazia esse entusiasmo, o entusiasmo que existia no laboratório, na minha forma de trabalhar e de gostar do que faz. Isso contaminou um pouco, de uma forma boa, né, os meus alunos. E aí, hoje, eu fico muito feliz de ver que muitos dos meus ex-alunos estão aí trabalhando, estão atuantes na profissão, como veterinários, como professores, como pesquisadores. E cada um que eu vejo que está bem, no caso, sucedido, aquilo me dá uma satisfação imensa. Cada vez que eu encontro um desses meninos, eu chamo os meus meninos, cada vez que eu encontro um desses meninos, colocado, sendo professor, sendo um pesquisador, qualquer área da profissão se dando muito bem, eu sinto assim, tudo que eu sinto de bom de ter escolhido essa profissão. Isso me dá uma alegria, uma felicidade tão grande. Aí sim, me sinto realizada de ter conseguido repassar esse pouco conhecimento que eu tenho para os meus alunos, porque eu vejo neles que são um pouco da minha continuação e eles são muito melhores do que eu. Isso é muito bom, a gente poder contribuir e reconhecer que a pessoa melhorou tanto, melhor do que o pouco que você tinha, que você vê que aquela pessoa cresceu muito. Isso é maravilhoso. A sensação que nos dá é indescritível. Esse seu jeito gentil e calmo de falar e humilde, né? Inclusive de reconhecer esse crescimento, que a grande vontade do professor é sempre que o seu aluno seja mais, né? Aprenda mais e vá para frente. Exato. Isso me faz lembrar um pouco daquela frase da sua mãe. Mas tem mulher, não, né? Lá na veterinária tem mulher? Você disse tem. Ela perguntou, e tem quantas? Nesse universo, essa resposta, ela foi ampliando? Foi. Você como aluna, depois como professora. Hoje esse espaço, ele é equitativo, é feminino, é masculino, apesar de que na discussão de gênero tem que ter homens e mulheres, né? Uhum. Então, essa convivência tem que ser boa e a gente vive junto, né? Esse ambiente, a profissão, a docilidade foi mais... Porque, assim, o comportamento feminino tende a ser um pouco mais doce, mais gentil, mais acolhedor, né? Uhum. Apesar de que, na sua fala, os professores foram muito acolhedores, muito inspiradores, né? Na sua carreira, na sua vida. E hoje é um espaço mais feminino do que era quando a sua mãe ficou preocupada com seu ingresso, né? Aquela jovem entrando num ambiente tão masculino. É verdade. Com certeza, é uma diferença. Desde a minha turma, já houve diferença. Ou seja, quando eu fiz vestibular, na minha turma entraram 11 mulheres. De 3, foram para 11. Então, já fez uma grande diferença. E, a partir daí, eu não sei se esse número que foi tão grande, de 11, com relação das outras turmas, que eram duas mulheres ou 3 mulheres, fez com que as pessoas fossem... vendo a profissão de veterinário como também para as mulheres, a profissão das mulheres. E hoje eu vejo que está quase uma relação inversa. Mais mulheres do que homens. Então tem turmas que
eu tenho um número muito maior de meninas do que de meninos. Então, houve uma inversão. Então, ao longo das décadas foram tendo essas alterações. E a sua mãe chegou a ver a sua felicidade com a profissão? Como é o nome dela? Vamos falar dela. Ela chegou a ver essa felicidade, claro, ela ficou muito feliz. Logo depois que ela viu o entusiasmo que eu tinha pela profissão, como eu realizava, praticamente ela não falou mais nada. Era a melhor profissão para minha filha, né? Ver feliz, com certeza, está realizada. Então, minha mãe era professora primária, foi também, eu acho que foi minha inspiradora para ser professora, uma mulher forte. Hoje não está mais conosco, está do outro lado, mas não está, quer dizer, está sempre, né? Mas foi uma pessoa que também me inspirou muito e me ajudou a, de uma certa forma, ser uma pessoa coerente, uma pessoa esforçada e que me fez saber aproveitar as oportunidades. Que lindo, que bom. Professora, já em tom de encerramento, então, assim, queria deixar à vontade para você falar sobre esse campo de trabalho da medicina veterinária, o que é ser uma médica veterinária, que é um campo muito amplo de atuação, né? Você escolheu um caminho, mas é uma pluralidade de possibilidades. Isso. Então, para você, só sintetizando, o que é ser a médica veterinária que você se tornou e o campo profissional que você construiu, né? Para mim é a realização total, como profissional, eu me realizo totalmente. Eu sempre repasso isso para todas as pessoas, para os meus alunos, sobretudo. E, às vezes, é por isso que muitas vezes eles seguem e se encantam também com a profissão. E interessante é que, quando eu conheci aqui o INTA, faz um tempo já, era um único prédio com a escola de veterinária, e agora, retornando, nossa, eu fiquei impressionada. Houve um aumento, assim, tudo isso agora é o INTA. Meu Deus, como é que cresceu tanto? Cresceu de uma forma espetacular e o que eu vi? Um padrão excepcional. Seja, em ver aqui essa referência em Sobral como faculdade, como hoje como centro universitário, eu fiquei também encantada, né, de ver, principalmente aqui, como o curso de medicina veterinária e como esse centro universitário está crescendo e se expandindo no interior, dando oportunidade para mais pessoas. E aqui eu tive uma alegria muito grande de encontrar alguns ex-alunos. E isso foi muito, para mim, me trouxe muita felicidade. Encontrei alunos até já na coordenação, a coordenação do curso de veterinária. Para mim, isso foi uma satisfação imensa. Então, eu diria que foi essa oportunidade e essa vinda aqui ao INTA me fez criar vida nova e cada vez mais acreditar que eu fiz a escolha certa. Ah, que bom. Então, em cima dessa fala, ainda vou agradecer à Universidade Estadual do Ceará, ao Programa de Pós-Graduação de Medicina Veterinária, por essa parceria e oportunizar para que 7 médicos veterinários aqui da região norte pudessem fazer o seu mestrado, um mestrado nota 6, um dos melhores aqui do estado do Ceará. Aqui no estado do Ceará, a nota máxima é 6, né, que nós temos atualmente, e esses meninos fazem o curso da UES aqui no UNINTA, que é um mestrado interinstitucional na parceria UES e UNINTA, e a professora veio ministrar uma disciplina, e nesse encontro, então, a gente registra o agradecimento por esta parceria também, e agradecer a sua participação, disponibilidade em partilhar, conversar conosco a sua história de vida, e por essa escolha tão linda que é do médico veterinário, né, e que possibilita que a gente tenha, que inclusive passa por reordenações, hoje com a política de saúde única, essa integração ela está mais visível como saúde pública, inclusive, né, então, que daria uma outra conversa, inclusive, né, uma outra boa conversa,
Então, muito obrigada pela sua presença, pela sua partilha. Eu gosto. Sim, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Fiquei muito feliz de poder contar um pouco da minha história. Foi uma oportunidade única. Gostaria de agradecer a sua pessoa por esta iniciativa, de agradecer a UNITA. Foi muito bom poder vir colaborar um pouco dando essa disciplina, e isso só me faz cada vez gostar mais da profissão. Falando em agradecimento, então, agradecer a presença de vocês lá em 2006, quando o Dr. Oscar teve o projeto de criar uma faculdade de medicina veterinária aqui em Sobral. Já foi um grande desafio, muita gente achava que não daria certo, e o corpo docente da UES foi fundamental para dar orientações na construção de um curso de graduação fora de Fortaleza, e foi o primeiro fora de Fortaleza. Então vocês foram muito importantes naquela época. Eu lembro que o professor Nunes veio, e foi um processo assim de muito importante na vida deste centro universitário, naquela época faculdade, porque foi um dos primeiros cursos. Depois de teologia, ele pediu 5 cursos: medicina veterinária, serviço social, história, educação física e um PRODOC, que era uma formação docente. E a pedagogia, desculpe. Então, a medicina veterinária destoando dos outros cursos, porque é um curso mais caro, um corpo docente mais direcionado, e mesmo assim ele disse, vai dar certo. E o apoio de vocês foi fundamental. Depois a gente cresceu, né? Conseguiu atrair. Tem uma coisa muito importante na profissão de vocês, é que tanto os alunos quanto os profissionais andam o Brasil, né? Para estudar, para empregabilidade, não tem fronteiras, né? É a turma mesmo que é solto, e a gente tem ainda muitos professores de outros estados e alunos também que migram, fazem estágios onde eles acham que é o melhor centro. E o Minter fez essa volta de parceria, de novo agora num ponto de pós-graduação. Isso é fundamental. Inclusive, recentemente fomos aprovados em residência veterinária, que tem a ver com essa experiência e com o know-how de vocês, né? Então, um agradecimento especial. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Até mais.